Há um tempo eu postei um vídeo bem bacana aqui no canal falando sobre 8 mods incríveis que melhoram o Red Dead 2. Agora eu tô de volta com a parte 2 para falar sobre mais 10 mods legais para você instalar no seu jogo. Desde modificações simples que deixam o jogo mais prático até mods complexos que adicionam funções totalmente novas ao modo história. Então se tu curtiu a proposta do vídeo, assiste até o final que eu tenho certeza de que tu não vai se arrepender. Mas me diz aí, tu tá cansado de jogar o Red Dead 2 com os gráficos na configuração PlayStation 1, então saiba que a solução tá lá na Hook PCs. Lá você encontra uma baita variedade de peças, desde processadores até placas de vídeo e periféricos. Eles também têm máquinas montadas desde opções custo-benefício para trabalho e jogos, quanto máquinas top de linha para quem procura jogar em 4K. E na compra de qualquer máquina do site, tu pode ganhar uma cópia gratuita do Red Dead 2 para Steam. Basta finalizar tua compra usando o cupom canal2G. Além do Red Dead 2, esse cupom também te garante frete grátis. Clica no link da descrição e aproveita essa oferta, pois ela é válida por tempo limitado. Agora eu tenho um recado para os fãs de futebol, pois o preço do EA Sports FC 24 foi lá pro chão na Friga Games, com todas as versões custando apenas R$ 49,90. O Red Dead 2 não ficou de fora, já que tu garante o teu por apenas R$ 29,90 para Xbox. Lembrando que esse preço pode ficar ainda menor caso tu aplique o cupom canal2G ao finalizar a tua compra. Então clica no link da descrição, pois todos os jogos comprados até as 9 da noite são entregues no mesmo dia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo falando de alguns mods para melhorar o acampamento, mas não o da gangue, mas sim aquele que o Arthur pode montar na natureza. Uma coisa que sempre me incomodou no jogo é quando achamos um lugar super bonito, com aquela vista maravilhosa para o horizonte ou na beira de um belíssimo lago, aqueles locais ideais para fazer um acampamento. Mas quando abrimos o menu e finalmente montamos o acampamento, vemos que o jogo nos teletransportou para quilômetros do local que estávamos almejando. Esse problema acaba com o mod Hunting Camp, criado pelo modder Sir Gremlin. Com ele, nós podemos fazer um acampamento em qualquer lugar, bastando apertar o botão de descansar e selecionar o comando de acampar. O bacana desse mod é que podemos escolher precisamente a localização que queremos, podendo colocar um acampamento na beira de um lago, em algum ponto remoto de uma montanha, ou seja, tu coloca onde quiser. Só tem que tomar cuidado com o local, pois o acampamento pode ficar bugado se tu colocar em algum local inapropriado, que seja pequeno demais ou tenha o chão irregular. Mas tu pode ir ajustando o acampamento aos poucos, deixando na posição perfeita para deslumbrar uma bela vista enquanto tu assa tuas carnes. Mas o mod não se resume a isso, já que ele também adiciona algumas pequenas ações. Agora nós podemos fumar um cigarrito enquanto nos esquentamos no fogo, tomar um trago e até mesmo tocar um violão. Uma coisa que eu me surpreendi é que quem criou o mod colocou até mesmo a opção de mijar. Eu não sei por que diabos alguém faria isso, né? Mas de toda forma a função tá aí. Voltando pro violão, essa é a minha função favorita que o mod adiciona. O mod é tão bem feito que chega até mesmo a sair som quando o Arthur tá tocando. Eu simplesmente amei esse detalhe. Continuando nos acampamentos, eu vou falar de um mod incrível que adiciona uma função fenomenal aos acampamentos do Arthur. Ele foi criado pelo modder Shitsby e se chama Campfire Weapon Locker. Com ele, o Arthur pode acessar o baú de armas do seu acampamento, permitindo que a gente possa trocar de armas, pegar armas armazenadas e até mesmo definir as armas padrões. Em suma, o baú funciona da mesma maneira dos baús do acampamento, hotéis e armeiros. Agora eu vou falar de outro mod referente ao acampamento, que soluciona um dos problemas mais chatos de todo o jogo: a lentidão ao cozinhar carnes e criar munições. Cozinhar carnes é um processo bem chato e demorado, pois envolve colocar a carne na grelha, esperar assar e depois colocar outra em seguida. A gente tem que cozinhar uma por uma, então se tu tiver umas 10 carnes para assar, vai levar um bocado de tempo para terminar todo o processo. Felizmente, esse problema é atenuado com o mod Auto Cooking and Brewing, de autoria do modder Jerry YOJ. Ele torna o processo muito mais simples e rápido, já que triplica a quantidade de itens criados e carnes assadas. Então, quando o Arthur cozinhar uma carne, 3 serão assadas ao mesmo tempo ao invés de uma. Apesar de aparecer uma mensagem na tela de que uma carne foi adicionada, tu vai ver que serão 3 quando olhar o inventário. Outra coisa fenomenal é que o mod reduz drasticamente o tempo para a criação de itens e cozimento, levando apenas 3 segundos para cozinhar completamente uma carne grande. Além disso, o mod também adiciona o Autocraft, que basicamente vai apertando o botão de criar mais um item só
sozinho, nos poupando de ter que ficar apertando o botão toda santa vez. A única coisa negativa desse mod é que a gente não tem o controle de quantas carnes queremos cozinhar por vez. Então se tu quiser cozinhar apenas 3 carnes, vai se ferrar, pois o mod vai te forçar a cozinhar todo o teu estoque. Mas apesar disso, eu acho que o mod vale bem a pena e é bem útil. E já que estamos falando de caça, eu vou falar de um dos mods que eu mais estava ansioso para instalar no meu jogo, a famigerada carroça de caça. Ela é um item exclusivo do ofício de mercador no Red Dead Online, sendo liberada para compra ao atingirmos o nível 10. O nome já é autoexplicativo, mas consiste basicamente em uma carroça onde podemos armazenar múltiplas carcaças de animais, burlando a limitação de carregar apenas uma carcaça grande por vez, como acontece quando vamos caçar apenas com um cavalo. Infelizmente, essa mecânica não foi introduzida no modo história, mas o mod Hunting Wagon, criado pelo modder Treesocks, resolve este problema. Com ele nós temos acesso à carroça de caça, bastando montar um acampamento e apertar o novo botão de ação. Ela aparece da mesma forma como no Red Dead Online, spawnando a poucos metros na estrada mais próxima. Nós podemos armazenar diversas carcaças, incluindo as médias e grandes. Diferente do Red Dead Online, a gente pode visualizar as carcaças soltas na caçamba sem elas ficarem tampadas por aquele pano. Elas ficarem soltas podem ocasionar em alguns bugs, principalmente se tu bater a carroça, pois as peles vão começar a meio que sair para fora da carruagem, complicando um pouco a física. Mas no geral, o mod funciona bem, cumprindo seu propósito com maestria. O mod até promete algumas funções extras, como a possibilidade de usar diferentes carruagens e trocar o estilo das lanternas, mas eu não consegui fazer isso nos meus testes, então é bem provável que seja alguma incompatibilidade ocasionada por um update no jogo. Mas apesar disso, os outros comandos estão funcionando, com o comando de abrir e fechar a porta da carruagem e restaurá-la caso haja algum dano. Os pontos negativos do mod consistem na sua falta de polimento, pois diferente do Red Dead Online, não há uma animação do personagem jogando a carcaça para dentro da carruagem. A carcaça simplesmente aparece lá dentro e já era. Outra coisa chata é que as carcaças não ficam salvas, então caso tu saia do jogo ou simplesmente mande sua carroça de volta para o acampamento, vai perder todas as peles e animais armazenados, coisa que não acontece no Red Dead Online. Mas isso nem me incomoda, o que me chateia mesmo é a falta de integração com o acampamento e armadilheiro, pois tu não pode manter todas as carcaças na carruagem e vendê-las diretamente, já que elas não aparecem no menu. Não, tu tem que descê-las manualmente uma por uma e vendê-las separadamente. Mas apesar disso ser um pouco chato, ainda assim é mais eficiente do que se estivéssemos transportando uma carcaça por vez, da maneira que somos obrigados a fazer no jogo normal. Então, de toda forma, eu acho que o mod é uma ótima pedida para quem curte caçar. Quem sabe no futuro aí não haja uma melhoria, deixando o mod um pouco mais funcional e similar ao que temos no Red Dead Online. Caso isso aconteça, eu atualizo vocês com um novo vídeo. Encerrando os mods referentes ao acampamento e caça, agora eu vou começar a falar das modificações de gameplay. Uma coletânea de mods simples, mas que deixam o jogo mais dinâmico e resolvem alguns problemas chatos do jogo base. O primeiro deles é o GTA V Weapon Carrying System, criado pelo modder Energy Dan. Como o nome sugere, o mod deixa um menu de armas do Red Dead 2 idêntico ao do GTA V e Red Dead 1. Agora o Arthur carrega todas as armas consigo, sendo possível pegar qualquer arma do inventário instantaneamente a qualquer momento. Então agora não tem mais necessidade de ir para o cavalo ou baú sempre que tu quiser um tipo diferente de arma. O único defeito do mod é que ele quebra o sistema de armas nas costas, já que ao trocar de arma longa o Arthur não vai mais armazená-la consigo. Ele vai passar a enfiá-la naquele orifício do mesmo jeito que acontece no GTA V. Apesar de quebrar toda a realidade do jogo, esse mod é bem bacana para quem procura um estilo de gameplay mais arcade. Falando em quebrar a realidade do jogo, eu tenho a solução para quem acha chato ficar pilhando corpo por corpo após um tiroteio. O mod Auto-Looting do modder Jerry YOJ resolve este problema. Agora, sempre que tu matar alguém em um tiroteio, seja inimigo ou até mesmo inocente, os itens dessa pessoa serão instantaneamente transferidos ao Arthur. É bizarro o quanto esse mod é útil, pois lá no meio do tiroteio tu fica vendo as notificações dos itens sendo pilhados automaticamente. Eu preferiria muito mais que o mod funcionasse de outra forma, tipo cortando a animação de pilhar ou simplesmente pegando os itens ao passar por cima dos corpos. Mas de toda forma esse mod cumpre o propósito. Mas uma coisa que eu tenho certeza de que muitos não curtem no jogo é quando o Red Dead 2 nos obriga a ter que caminhar em algumas ocasiões. Isso acontece em momentos pré-determinados da história, nos acampamentos da gangue e dentro da maioria dos edifícios do jogo. Criado pelo modder Crossed99, o mod Custom Walk Speed chegou para resolver este problema. Com ele nós podemos controlar a velocidade que o Arthur caminha ao simplesmente movimentar o scroll do mouse. Não tem muito o que falar
falar desse mod, tá? Já que ele é bem simples e cumpre o prometido. Partindo para a mecânica de combate, eu tenho dois mods bem interessantes que adicionam funções bem interessantes ao jogo. Sabe no Red Dead Online quando nós podemos empurrar NPCs? Bom, isso não é possível no modo campanha, já que se corrermos em direção a um NPC com um botão de ataque pressionado, o Arthur vai dar um double leg no NPC e ficar por cima no chão. Mas isso muda com o mod Chuve NPCs, já que agora podemos empurrar os NPCs da mesma forma como no online. Então agora a gente consegue finalmente empurrar as pessoas das beiras de penhascos sem o Arthur indo junto ou a animação quebrando completamente. O bacana desse mod é que ele não desabilita as tradicionais quedas, já que ainda é possível fazê-las usando a tecla F. O segundo mod também restaura uma função, não do Red Dead Online, mas sim do glamuroso Red Dead Redemption de 2010. Vocês lembram das execuções instantâneas que a gente podia fazer com o John? Bastava equipar uma arma e chegar perto de um NPC qualquer, apertando o botão de atirar para o John performar uma execução. Isso até existe no Red Dead 2, mas o Arthur só performa execuções enquanto está em combate. Ou seja, caso tu tente fazer isso fora de um contexto de combate, como na rua por exemplo, vai se deparar com o Arthur agarrando a pessoa e apontando a sua arma, sendo necessário apertar mais uma vez o botão de ação para o Arthur executá-la. Isso felizmente é resolvido com o mod Perform Armed Executions, já que agora o Arthur pode fazer execuções em qualquer contexto, seja dentro ou fora de tiroteios. Este mod e o anterior são de autorias do modder 14N001ST, que é um cara bem conhecido por criar mods que alteram as mecânicas de combate. Eu ainda vou falar bastante dos mods dele, então se certifica de estar inscrito aqui no AEG para não perder nada. E para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de um mod muito interessante que resolve um dos maiores problemas do epílogo. E não, eu não tô falando do Joe Morgan, apesar de que existem mods para isso, dos quais infelizmente eu ainda não falei sobre porque não estão funcionando com a atual versão do jogo. Eu tô falando de outra coisa, o John e a sua incapacidade de nadar. É bem chato jogar os 6 primeiros capítulos do jogo acostumado com um protagonista que sabe nadar, aí abruptamente mudamos para outro que não sabe. Isso muda bastante o jogo, principalmente a mecânica de pesca. Para as pessoas incomodadas com isso, saibam que existe o mod John Can Swim. O nome é autoexplicativo, já que depois de instalar, o John passa a saber nadar usando as mesmas animações do Arthur. Então agora tu pode explorar bastante a água sem aquele medo do John começar a drenar suas energias e morrendo. Eu vou te falar que fiquei bem surpreso quando descobri lá em 2018 que o John do Red Dead 2 também não sabia nadar, pois eu pensei que a Rockstar ia meio que cagar pra isso, já que a única razão pra ele não nadar no primeiro jogo são as limitações técnicas da época e a ausência de mecânicas de pesca. Mas a Rockstar resolveu ser fiel ao primeiro jogo, mantendo essa característica no John. Vai entender, né? A Rockstar acha um ultraje construir um John que sabe nadar, mas não se importa em lançar o John travesti de Arthur com essa cara de bolacha sensacional que não é nem de perto similar ao John do primeiro jogo. Ai, Rockstar, me ajuda a te ajudar, minha querida. Mas me diz aí, qual desses mods que eu apresentei nesse vídeo tu instalaria no teu jogo? Me fala aí nos comentários para eu ver quais mods vocês mais curtiram. Lembrando, claro, que a lista completa dos mods com link e tudo mais tá na descrição desse vídeo. Eu só não atesto a compatibilidade total de todos, pois eu não fiz o teste com todos instalados ao mesmo tempo. Então é questão mesmo de tentativa e erro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quer dar uma força pro AEG, larga o like aí no vídeo e considera juntar-se ao seleto grupo de membros do canal do AEG. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu ainda tem acesso antecipado aos novos vídeos do canal, ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre ao sorteio de 3 canecas do canal do AEG. Mas caso tu prefira comprá-las, saiba que eu finalmente lancei a loja com os canecos do AEG. Só corre e garante logo a tua, pois eu já vendi quase metade do estoque. Basta clicar no link fixado no topo dos comentários. E caso tu não saiba, esse já é o meu segundo vídeo falando de mods no Red Dead 2. Então caso tu não tenha assistido ao primeiro, clica no card que tá aparecendo aí na tela e curte o conteúdo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!